Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10. Vamos ler do verso 46 a 52. Diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra, pelos teus milagres. Porque, ó Pai, muitas vezes estamos no meio do caminho. E com teu toque, ó Pai, com a tua presença, nós saímos, ó Pai, do meio do caminho e passamos a seguir a Ti pelo caminho. O caminho, ó Pai, que é a verdade e a vida. O caminho que nos leva a Deus. Somente Jesus de Nazaré. E nesta manhã, Senhor, que a Tua palavra venha ser grandemente, ó Pai, no nosso coração. Que venha falar fortemente nas nossas almas, Pai. Usa-me como um canal, como instrumento. Deus, eu não sou nada, eu dependo totalmente da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia. Usa-me como um canal nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Quando nós começamos a ler os evangelhos, quando nós começamos a ver ali o ministério de Jesus, é tremendo demais, meu irmão. Você começa a ver ali, vivenciar milagres. Milagres que a palavra nos fala, nos relata. Milagres que Jesus fez no ministério dele. E que eu fico pensando, por que não vemos tantos milagres hoje? Talvez, meu amado, a resposta nós vamos encontrar somente quando encontrarmos com o Senhor. E talvez nós vamos refletir mais um pouco. Nós vamos ver que o evangelho de hoje, ele está o evangelho mais humanizado, o povo humanizado da forma que é do homem, não humanizado, mais humano, mas que o homem tem ditado coisas, o homem tem trazido princípios que fogem da palavra do Senhor. O evangelho hoje é muito mais de festa, o evangelho hoje é muito mais de show, o evangelho hoje é muito mais, quando não é isso, é doutrina ali triunfalista, onde você vai ter riqueza, você vai ter bens materiais, você vai andar de carro novo todo ano, você vai ter uma vida, de viagens internacionais. Meu amado, o evangelho de Jesus, se você for analisar, era o evangelho de milagres. Era um evangelho simples, mas um evangelho de milagres. Onde o povo chegava a ele, era aquele povo que não tinha nada. Era mendigo, como esse nós lemos agora, que chegava a Jesus simplesmente com o que eles tinham. Simplesmente, meu amado, pela fé, eles chegavam e conseguiam, eles viviam o sobrenatural de Deus. Talvez seja isso, eu não sei, eu não posso falar se é, mas eu fico pensando comigo muitas vezes. Eu fico na minha casa, quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu falo: Deus, o que está acontecendo? Pai, porque as coisas estão andando por esse, andando totalmente na contramão daquilo que a tua palavra fala. Você vê tantas coisas acontecendo que pelo menos, eu não consigo entender, e eu não consigo, meu amado, me enquadrar dentro do que está vendo, porque eu vejo o que Deus fez aqui na palavra, simplesmente pela fé, um clamor de uma pessoa, Deus muda a história dele. E aqui que nós lemos, nós vamos ver que, já falei de alguns milagres de Jesus, já preguei isso aqui na igreja. Nós vemos aqui o milagre da mulher do fluxo de sangue. Nós vemos o milagre daquela mulher lá de Lucas 13, que viveu 18 anos encurvada. Nós vemos milagres, meu amado, que Jesus realizou, e que Ele é o mesmo que realizou no passado, Ele realiza hoje na minha e na sua vida. Basta nós crermos, basta nós acreditarmos que
que o mesmo Jesus que agia lá, Ele age aqui, Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor. E se você quer contemplar o milagre de Jesus, ainda é possível sim. Nós não podemos, meu amado, desacreditar que hoje nós temos condições sim de viver milagres. Aqui mesmo neste lugar, quantos milagres nós já vimos? Quantas pessoas curadas? Quantas orações nós fizemos aqui nesse altar e pessoas foram restauradas, pessoas curadas. E Jesus operou na minha vida, não tem nem quantos milagres o Senhor Deus já fez. Só de nós estarmos aqui é um grande milagre do Senhor. E neste texto que nós acabamos de ler, nós encontramos a história de um homem. A Bíblia fala que ele era cego. A Bíblia não precisa quanto tempo ele vivia desse jeito, mas eu acredito que ele era cego de nascença. E a Bíblia fala que este homem, meu amado, ele viveu uma vida, imagina, uma vida inteira, sem conseguir enxergar, sem conseguir ver as cores, sem conseguir, meu amado, ver esse sol maravilhoso que o Senhor criou. Tem dia que nessa época nós estamos vivendo o inverno, quando eu vou trabalhar, eu fico agradecendo a Deus, eu fico dirigindo, eu fico vendo aquele céu azulzinho, aquele dia claro. Esse homem viveu tantos anos da vida dele sem contemplar o azul do céu, sem contemplar ainda assim um dia, meu amado, nublado. Ele passou tantos anos sem contemplar, sem ver fisicamente como eram seus parentes, como eram as pessoas que ajudavam ele ali na rua, levando ele para poder pedir esmola. Ele não via nada, ele não sabia nada, ele não conseguia enxergar, ele não conseguia, meu amado, viveu a vida inteira sem um pingo de esperança, sem um dia pensar, será que um dia eu vou ver? Será que um dia eu vou enxergar, ver o rosto de um familiar? Imagina quanta tristeza, quanto sofrimento, quanto misto de emoções aquele homem vivia. De desesperança, ao mesmo tempo poderia pensar um dia, será? Mas não, a Bíblia fala que ele era cego. E se ele fosse cego de nascença, eu não sei, mas a situação daquele homem era uma situação muito triste, muito complicada, porque ele era cego fisicamente. Mas eu quero compartilhar com você uma coisa que Deus falou muito no meu coração. Muitas vezes nós vivemos uma vida de desesperança, uma vida sem enxergar um palmo diante de nós, não porque somos cegos fisicamente, mas somos cegos emocionais, somos cegos espirituais, somos pessoas cegas, meu amado, da vida. Nós não conseguimos enxergar o sofrimento do outro, nós não conseguimos enxergar, meu amado, o que o outro passa, não conseguimos ter empatia. Não conseguimos enxergar que o Senhor Deus está fazendo um milagre. Muitas vezes nós estamos tão cegos espiritualmente que não conseguimos entender o que Deus está falando conosco. Filho, filha, eu estou falando contigo. Abre o seu coração, endireite o teu caminho. Eu tenho algo para você, eu tenho vida nova para você, eu tenho um novo para você. Mas estamos cegos espiritualmente, não enxergamos, não conseguimos, meu amado, ver o que Deus está falando conosco. A cegueira espiritual, ela é muito pior do que a cegueira física. Mas eu quero falar nessa manhã comigo, para mim e para você, o Senhor está aqui. O mesmo que curou uma cegueira física, Ele cura a minha e a sua cegueira espiritual e emocional. O mesmo Deus, meu amado, que fez aquele milagre. Muitas vezes nós estamos tão assim, tanto problema, tanta luta, tanta adversidade, que nosso desespero é tão grande que os nossos olhos cerraram. A nossa visão está totalmente cerrada para o Senhor. Nós não conseguimos olhar o trono, só olhamos os problemas, só enxergamos as adversidades, mas eu não consigo enxergar que Jesus está ali. E eu olho e a gente começa a ver em volta da gente e não consegue ver uma saída, não consegue ver uma esperança. Aquele homem estava desesperado, porque ele queria muito ver. Ele estava desesperado, porque ele queria ver a história dele mudada. Talvez hoje, em alguma área da sua vida, você está precisando de ver uma mudança, de uma mudança totalmente de um milagre, não tem outra forma, você não consegue. Este homem aqui, ele não ia conseguir nada se não fosse de Jesus, e ele sabia que ele precisava, ele precisava de acontecer algo com ele que fosse do sobrenatural. E Deus fala no meu coração quantas vezes, e talvez hoje, algum de nós estamos precisando. Eu preciso, meu irmão, de viver um sobrenatural de Deus.
Eu preciso, e eu sou humilde para falar com o Senhor, Pai, eu necessito de um sobrenatural do Senhor em algumas áreas da minha vida. Nós somos, chamados, falhos, somos pecadores, somos pessoas que precisam, dia após dia, tirar, sabe, aquela escama que está cegando a nossa vida espiritual. Não tem ninguém que é super crente, não tem ninguém que é santo, que não precisa de um milagre do Senhor nas nossas vidas. Aquele homem precisava muito, tanto é que Jesus pergunta para ele, o que queres que eu faça? Ele sabia. Se for parar e pensar, mas por que Jesus perguntou aquilo? Claro que ele sabia que ele queria um milagre na vida dele. Ele queria algo sobrenatural. Mas era preciso aquele homem verbalizar. E qual é o sobrenatural que você, meu irmão, quer hoje na sua vida? Qual o sobrenatural, qual é a área da sua vida que precisa tirar as escamas para que você enxergue que Deus pode mudar, que Deus pode trazer para você aquilo que você sonha, que os seus sonhos, meu amado, podem se realizar em Cristo a partir do momento que você olhar para o trono, a partir do momento que você entender que ama Deus, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim e tira a escama dos meus olhos. Eu estou andando neste mundo, mas eu não estou conseguindo enxergar o teu milagre. Quantas vezes, gente, nós estamos andando, caminhando, tantos anos em igreja, tantos anos orando, mas nós não deixamos que Deus age na nossa vida, porque nossos olhos estão tapados. A nossa visão está cerrada. A nossa visão, meu amado, só consegue enxergar aquilo que não, sabe, que não traz edificação. Aquilo que não é da vontade do Senhor. Eu só consigo enxergar o problema. Eu não deixo que minha visão olhe para o Deus que resolve o problema, para o Deus que traz a resposta. Tem pessoas que só conversam com você para reclamar, reclamam de tudo, esquece o quanto Deus já fez. Minha irmã, essa semana eu falava com o pessoal, gente, olha para a sua vida. Quarta-feira mesmo eu falei isso aqui com as meninas, com o pessoal que vem aqui de manhã. Vamos olhar onde nós estávamos e vamos olhar onde nós estamos hoje. É só motivo de agradecer. É só motivo de louvar a Deus. Ah, mas eu ainda não tenho isso. Meu amado, você não tem isso ainda. Mas o tanto que Deus te deu. Ah, isso, meu amado, é motivo de ter escama nos nossos olhos. E não agradecer. E não louvar o Senhor. Nós enxergamos. Nós podemos contemplar a natureza. Nós podemos contemplar, meu amado, a cor de uma planta, de uma flor. Aquele homem não podia. Aquele homem, ainda assim, olha, ele era cego, e ainda era mendigo. Tem muito cego que não precisa mendigar. Tem muito cego fisicamente que tem a casa, tem família, tem uma estrutura familiar que o permite viver dignamente, que o permite viver ali com certo conforto. Este homem, além de cego, ele mendigava. Deus traz no meu coração agora uma coisa muito forte. Muitos de nós vivemos vida, tempos na presença do Senhor, mas somos cegos espirituais e ficamos mendigando, enquanto Deus colocou uma mesa farta para mim e para você. Uma mesa de vitória, uma mesa de resposta, uma mesa de oportunidades, uma mesa para nós sentarmos e cear com Ele, mas o nosso olhar, a nossa visão está totalmente distorcida, está somente chamado naquilo que nós não conseguimos. É preciso a gente abrir os nossos olhos, sabe, falar, Deus, tira as escamas, eu quero ter uma visão espiritual, Pai, bem além daquilo que eu estou enxergando agora. Eu quero ter uma visão espiritual, Senhor, do trono. Ah, eu estou vivendo luta, todo mundo vive, mas glorifica o Senhor, exalta o nome dEle, porque Ele é poderoso para fazer um milagre na sua vida. E esse homem, ele pegou nessa fé, e outros tantos milagres que nós vemos aqui na palavra, eles conseguiram, porque eles acreditaram. Eles conseguiram o milagre, porque eles acreditaram. E o milagre, meu amado, que a Bíblia conta, não é só naquela época, é para os dias de hoje, é para mim e é para você. E o que nós precisamos fazer então, pastor? Fazer como Bartimeu. Fazer como este homem. Não ficar parado, não desanimar. Não calar diante das tempestades. Ele não calou. Muitas vezes nós calamos os nossos lábios, mas a nossa mente fica ali, sabe, maquinejando, murmurando.
Temos que aprender com ele. E aqui eu quero trazer para você alguma coisa que Bartimeu fez. A atitude que esse homem tomou para que ele pudesse contemplar o milagre na vida dele. Ah, pastor, mas isso aí é jargão. Não, isso aqui é vida. É a palavra do Senhor, ela é vida. E ela traz um milagre ainda hoje para mim e para você. Olha o que diz um salmo, o versículo 47, diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ele tomou uma atitude. O que Bartimeu fez? Quando ele ouviu que era Jesus que passava, ele deve ter pensado assim: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso do milagre. E tem que ser eu que tenho que agir. Eu tenho que fazer algo porque eu preciso. Quem está passando por isso sou eu. Ninguém vai fazer por mim aquilo que eu posso fazer. Então eu vou usar o que eu tenho. Bartimeu começou, meu amado, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele se posicionou. Ele tomou atitude. O que ele podia? Ele ouviu, ele não viu, mas ele ouviu, diz a palavra. E estava sentado no meio do caminho, e ouvindo que era Jesus de Nazaré. Ele ouviu um murmúrio, ele ouviu aquele rebuliço, ele ouviu o povo falar, ele ouviu falando: olha, Jesus está passando. O que ele fez? Ele não ficou murmurando, ele não ficou vitimizando. Ah, se eu pudesse, ah, se eu enxergasse, ah, se eu pudesse ir lá, ah, se alguém me levasse, ah, se Jesus olhasse para mim, eu ia pedir para ele me curar. Ele não pensou isso. Ele começou a usar o que ele tinha. Ele teve atitude. Muitas vezes nós sabemos que precisamos fazer algo, mas não fazemos. Começamos a jogar a culpa no outro. Começamos a desculpar: ah, mas se eu tivesse, eu ia. Ah, mas se fulano tivesse falado isso comigo, eu não tinha saído da igreja. Ah, mas se eu tivesse uma roupa melhor, eu tinha ido no culto. Ah, se eu tivesse ido, começa a dar desculpas. E não tem contemplado o milagre por isso. E depois, meu amado, começa a reclamar do outro, reclamar da situação. Nós temos que abrir os nossos corações. Nós temos que começar a glorificar aquilo que Deus nos deu. Nós temos que começar, meu amado, a olhar e a fazer o que tem que ser feito para que o milagre aconteça. Oi, pastor, então se eu não fizer nada, Jesus não faz? Aquilo que é meu e seu de fazer, Jesus não vai fazer. Aquilo que cabe a mim e a você. Já falei várias vezes aqui. Eu acho que toda mensagem minha eu falo de atitude e de posicionamento. Nós precisamos posicionar. Não adianta para os nossos sonhos, nossos projetos serem concretizados. Eu preciso ter atitude. Para que Bartimeu fosse curado, para que ele fosse, meu amado, ele fosse visto, ele precisava fazer alguma coisa. Ele deve pensar assim: a multidão é muita gente aqui da minha frente. Eu preciso fazer algo. E o que eu vou fazer? Ele não importou com as dificuldades. Ele não importou com os impedimentos. Ele não importou com o que as pessoas iriam dizer dele. Ele falou: eu preciso de um milagre. Tu precisa de milagre, irmão? Então começa a agir. Começa a sair da zona de conforto. Começa a arrumar desculpa para tudo. Para de arrumar desculpa e começa, meu amado, a olhar para o trono, a fazer o que tem que ser feito. E Deus vai manifestar o milagre na sua vida. Bartimeu usou aquilo que ele tinha disponível. Diz aqui ainda no verso 47. E começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele não enxergava, ele não via, mas ele tinha o ouvido aguçado. E ele tinha voz. Ele tinha voz. Ninguém podia tirar isso dele. E quando ele ouviu, ele falou assim: o que eu tenho é isso, eu ouvi. Então agora eu tenho que usar a minha voz. Eu vou gritar, eu vou pedir, eu vou clamar. E alguma coisa vai acontecer. Ele usou o que tinha disponível. E eu aprendo mais uma vez que Deus, ele opera o milagre quando nós usamos o que temos disponíveis nas nossas vidas. E Deus traz à minha memória a história da mulher, daquela viúva, que foi multiplicado o azeite dela.
Quando ela foi reclamar ao profeta, meu marido morreu e deixou dívidas, e o credor veio buscar os meus filhos para ser escravos. O profeta falou, o que tenho eu contigo? Ou seja, o que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro também não, deve ter falado para ela, você também não tem dinheiro. O que tens, diga-me o que tens na sua casa. Ou seja, qual é a tua disponibilidade? O que tem disponível? Meu irmão, Deus fala muito no meu coração. Nós sempre temos alguma coisa. Sempre. Precisamos estar ligado, antenado, para saber o que você tem, que Deus te deu. Use o que Deus te deu. E você vai ver um milagre na sua vida. Aquela mulher falou, eu tenho só um pouquinho de azeite. Vai, pega muitas vasilhas, vazia com toda a sua vizinhança. E este homem agora, Bartimeu, sabe o que ele fez? Ele usou o que ele tinha, a voz. Ele ouviu e ele podia falar. Muitas vezes nós falamos, nós olhamos para aquilo que eu não tenho. Nós começamos muitas vezes a desculpar para não fazer o que precisa ser feito, lançando mão naquilo que não tem. Não cruze os seus braços. Não fica parado. Não deixe que a situação te paralise. Não deixe, meu amado, que a espera do milagre paralise você. Caminhe, haja. Aquele homem fez isso, ele agiu. E outra coisa que muito me fala no coração, o finalzinho do texto fala, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu, sabe, a insignificância dele. Ele reconheceu que ele poderia alcançar o milagre, mas pela misericórdia do Senhor. Ô, gente, é pela misericórdia do Senhor que nós temos milagre. É pela misericórdia do Senhor que nós temos resposta da nossa oração. Clama a Deus. Faça o que você tem que fazer. E fala, Deus, tem de misericórdia de mim, eu preciso de Ti. Coloque à disposição do Senhor o que você tem. E Ele vai conceder o teu milagre. Ele vai te dar o seu milagre. O verso 48 nos diz assim, e muitos o repreendiam. Aí eu aprendo uma coisa com Bartimeu. Ele perseverou. Ele não desanimou. Ele não paralisou com aquela multidão. No início, quando ele começou a clamar, sempre tem aqueles, né, que adoram aparecer, que adoram dar palpite. Aí começou repreendendo ele. Começou a repreender aquele menino. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Como ele era mendigo, como ele era uma pessoa cega, deve ter humilhado ele. Falou para ele, cala a boca. Para de gritar Jesus. Ele tem mais o que fazer. Para de ficar incomodando o mestre. A Bíblia fala que muitos o repreendiam para que ele calasse. E olha a ousadia desse homem. Ele não importou com o que aconteceu com ele. Ele poderia ser ali, né, chutado. Poderia ter ali, alguém ter feito alguma coisa com ele. Não, ele continuou a clamar. Ele perseverou. E eu tenho aprendido com o Senhor Deus. A perseverança é um atributo muito importante, é uma ferramenta, meu amado, é uma atitude nossa, poderosa, para que o milagre, para que você viva o milagre de Deus. Porque tudo vai conspirar, tudo vai cooperar para você desanimar. Olha aqui esse homem, cego, mendigava, uma multidão para ele enfrentar, e ainda tinha muitos que o repreendiam, mandando ele calar a boca. Pensa para você ver, cala sua boca aí, seu mendigo, cala sua boca aí. Ele não se sentiu intimidado, ele não se intimidou, ele continuou a gritar, ele continuou a clamar. Sabe por quê? Porque era a arma que ele tinha. Aleluia. Qual é a arma que você tem na sua mão? Use a arma que você tem e clame ao Senhor. Use a arma que você tem e caminhe para o seu milagre. Deus me fala, me ensina isso. Use a arma que eu te dei. O que é a arma que Deus tinha dado para aquele homem? Era a voz. E ele usou aquela arma. Qual foi a arma que Deus deu para Davi para que ele vencesse o gigante? 5 pedrinhas e um estilingue. Ele recebeu ali toda uma couraça para ele poder lutar, achando que aquilo. A Bíblia fala que Saul falou para ele, usa minhas roupas.
A arma que ele tinha nas mãos foi o que ele venceu o gigante. Aleluia. A arma que Bartimeu tinha nas mãos, ele venceu o que mais jogava ele por terra, a falta de visão. Use a arma que você tem, igreja. Qual a arma que eu tenho? Eu tenho minha vida, eu estou viva. Deus tem dado graça para a gente. Então eu preciso caminhar, eu não tenho que ficar parado, eu não tenho que paralisar com as dificuldades, eu não tenho que paralisar com os problemas. Problema sempre vai ter. O deserto não é nada para crescimento. O deserto é para você, sabe, alinhar com o Senhor e depender somente dEle. O deserto não tem ninguém para te ajudar. Qual que é a tua arma no deserto? Deserto é lugar de solidão, mas deserto é lugar de maná. Deserto é lugar de provimento de Deus. Deserto é lugar que a presença do Senhor é contigo, numa coluna de nuvem e numa coluna de fogo. É a presença dele conosco. Então eu não tenho que me sentir intimidado. Qual arma que eu tenho? Pastora, você não sabe o que eu estou vivendo. Estou num deserto, mas no deserto Deus vai estar contigo. No deserto Ele vai mandar maná para você. Talvez na terra prometida não tinha o maná que o deserto teve. Sabe o que é isso, igreja? É bênção demais. Você consegue entender o que eu estou falando? Talvez você está numa vida hoje que não tem o maná que Deus vai te dar na hora que você estiver passando uma luta. Este homem aqui, imagina a luta dele. E naquele dia, ele usou o que ele tinha. E eu sei que também quando você estiver numa situação assim, Deus vai te dar ferramenta, instrumento, para você continuar perseverando. E ele não titubeou, ele continuou a clamar, ele perseverou. Eu aprendo mais uma vez, que na hora da adversidade, que você quer viver um milagre, persevere. Continue a clamar, continue a gritar. Este homem, ele não parou de falar. Ele não parou de reclamar, ele não reclamou, ele não parou de clamar ao Senhor, ele continuou clamando e ele conseguiu um milagre. Muitos o repreendiam. E o interessante aqui é que a Bíblia fala que aqueles que o repreendiam foi os mesmos que Jesus mandou que chamasse. Quantas vezes as pessoas tentam impedir você de clamar pelo Senhor? Impedir você de correr atrás da sua bênção. Às vezes vocês falam com a gente assim, você vai incomodar Jesus com isso? O isso, para eles não é nada, mas para você é um sonho. Para você é um planejamento, para você é uma conquista que você precisa, mas só o Senhor pode lhe dar. Eu estou vivendo esse problema, essa enfermidade, mas você vai querer pedir Jesus, tantas coisas Ele tem para fazer. Continua a clamar. Continua a buscar, persevere, como Bartimeu fez. Ele continuou a clamar. A Bíblia fala que ele continuou a clamar, ele não parou. Muitos o repreendiam, mas ele clamava cada vez mais. Cada vez mais Bartimeu gritava. Meu irmão, continue a gritar. Continue a clamar. Mandou você calar? Clame mais. Está incomodando Jesus? Clame mais. Não vai ter jeito de situação? Clame mais. Não permita que as pessoas, seja que impeça você de agir. Que o ser humano, que ninguém, amado, tem poder de falar com você o que você tem que fazer, a não ser o Senhor. No momento que você clamar, que você estiver fazendo aquilo que tem que ser feito para que seu milagre aconteça, muitos vão chegar para você e mandar você calar, como falou com ele. Mas ele não parou. A Bíblia fala que cada vez mais ele falava. Cada vez mais ele clamava. Persiste. Jesus hoje nos encoraja. Filho, filha, continue a clamar. Continue a buscar. Está demorando a sua bênção? Eu estou ouvindo. Eu estou aqui com o ouvido atento para a sua oração. Continue a clamar. E Jesus, o que ele fez? Toda ação tem uma reação. E eu aprendo aqui com esse texto, que quando você clama, quando você ora, Jesus responde. A Bíblia fala que aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta abre. Quando Bartimeu teve as atitudes de clamar, de buscar o Senhor, de não se intimidar, de perseverar, ele atraiu
a atenção de Jesus. 49 diz assim: e Jesus parando, olha para você ver, Jesus estava andando com uma multidão e Bartimeu começou a clamar. Quando ele clama, Jesus para. Gente, você está entendendo? Jesus parou para ouvir quem estava clamando. A voz, o clamor daquele homem parou Jesus. O seu clamor para Jesus, para ouvir. O seu clamor para o Mestre. É muito importante isso. Com isso me dá no meu coração essa certeza de como somos importantes para Jesus. Tentam dizer que não. Circunstâncias, pessoas, situações tentam nos levar a acreditar que Jesus não está nem aí para a gente. Muitas vezes demora para nós de uma resposta, mas é no tempo dele. Mas Jesus para quando nós clamamos. A Bíblia fala que Jesus parou. Jesus parando disse que eu chamasse. Aqueles lá que estavam repreendendo ele, os mesmos que os repreendiam, foi aquele mesmo que o chamou. Foi assim um tapa que Deus deu, que Jesus deu nos opressores, aqueles que nos oprimem, aqueles que tentam nos paralisar. Jesus falou: vai, chama aquele homem, vai, chama que eu quero falar com ele. E disse que o chamasse. Quando chamou, a Bíblia fala que ele falou: tenha bom ânimo, vem, o mestre chama. Olha o que está dizendo aqui: tenha bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Ou seja, eles tiveram que engolir que aquele cego, ele foi ouvido. O Senhor Deus ouviu a voz dele. Jesus ouviu o clamor dele. Muitos não vão acreditar que a sua vitória vai chegar, que o seu milagre vai chegar, porque muitos não acreditam que Deus, que Jesus ouve o seu clamor, que Ele ouve a sua oração. Jesus parou para ouvir aquele homem. Depois Jesus o chamou, manda chamá-lo. Quando Jesus chama ele, ele pergunta para ele: o que queres que eu te faça? É lógico, como diz aqui anteriormente, ele sabia o que ele queria, mas é preciso verbalizar. Foi preciso que Bartimeu verbalizasse que ele queria ser curado. Muitas vezes, gente, é preciso que nós abrimos nossos lábios, abrimos a nossa boca diante do Mestre, no oculto, eu e o Senhor e ele. Ontem mesmo eu falava assim com o Carlos: tem coisas que eu preciso de resposta do Senhor, decisões que eu preciso tomar na minha vida, que eu preciso de direção do Senhor. Aí ele brincou comigo assim: eu não posso ajudar não. Eu falei: não, é eu e Deus. Tem coisa que é você e Deus. Abra a sua boca, verbaliza para o Senhor. Ele falou, quando ele perguntou: o que queres que eu te faça? Olha o que ele pergunta. Disse Jesus, e Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Tremendo demais, que eu tenha vista, mestre. A Bíblia fala que antes disso, antes dele ir a Jesus, quando aqueles homens falaram com ele: vai, ele te chama. A Bíblia fala que ele arrancou a capa. Ele arrancou uma capa que ele trazia. No Império Romano, aquela capa tinha um grande significado. Porque para ser mendigo tinha que ter uma autorização. E eles usavam uma capa que atrás dela vinha escrito: mendigo, miserável. E aquela capa era a identidade daquele homem. Aquela capa, gente, era a identidade dele antes dele encontrar com o Mestre. Aquela capa era a identidade dele antes dele tomar a atitude que ele queria uma cura, de clamar e ser chamado por Jesus. Muitas vezes, nós trazemos identidade em nós. Uma identidade de um estigma ruim, de uma pessoa derrotada, de uma pessoa reclamona, de uma pessoa que só sabe murmurar, de uma pessoa que só sabe estar ruim, só sabe estar doente, de uma pessoa que não avança na vida, de uma pessoa que não tem, que está sempre na mesma coisa. Antes de encontrarmos com Jesus, antes, meu amado, de clamar, de tomar posição de mudança, nós precisamos nos posicionar e falar: a minha vida vai mudar. Eu tenho um Deus que opera o milagre. Pode muitos não acreditar na minha vitória, mas eu tenho um Deus, eu vou clamar.
Eu vou clamar misericórdia do Senhor, como Bartimeu fez, e a minha vida vai mudar. Então, quando Bartimeu clamou, e ele recebeu lá a notícia que o mestre o chamava, ele arrancou a capa, porque ele já acreditava que a vida dele ia mudar, que Jesus o chamou. Pela fé, ele tirou aquela capa. Quando ele tirou a capa, ele foi a Jesus, e ele perguntou: o que queres que eu te faça? Que eu tenha vista. Bartimeu ficava ali no meio do caminho. Bartimeu ficava no meio do caminho mendigando. Bartimeu ficava no meio do caminho, meu amado, sem nenhuma dignidade, sendo humilhado, sendo chutado, ele vivia da misericórdia alheia. Ele vivia do que davam para ele, sem poder contemplar a maravilha de Deus, sem poder enxergar o rosto de um familiar. Ele vivia sem dignidade nenhuma, com uma capa, vestia sobre ele uma capa, onde estava escrito mendigo, estava escrito ali em palavras bem pejorativas, sem nenhuma identidade e dignidade. Mas quando ele encontrou Jesus, a primeira coisa que ele fez foi tomar atitude, que ele decidiu aclamar, que ele decidiu a não calar. Uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração: não cale os seus lábios para o Senhor. Não cale os seus lábios para Deus. Continue a clamar. Muitos podem ser as aflições, tentando te calar. Muito podem ser, meu amado, os problemas, as circunstâncias, tentando calar você. Mas não cale a tua boca. Continue a clamar. Pode tentar repreender, sufocar o seu clamor. O inimigo tenta sufocar você. Para quem está clamando? Não vai adiantar nada. Jesus não vai te ouvir. Quanto tempo você tem orado? Quantos anos você tem orado para a sua família? Quantos anos tem orado para o seu ministério? Quantos anos não vai ouvir? Continue a clamar. Não se cale. Não se cale. Porque no momento que Jesus entrar, no momento de Deus na sua vida, a capa da falta de dignidade, aquela capa que muitas vezes nós trazemos na nossa vida, ela vai ser arrancada. Ela vai ser arrancada. E Jesus vai falar com você: vai, filho, vai, filha. A vitória é sua. A cura é sua. A bênção é sua. A porta aberta é sua. Canaã é sua. O gigante foi jogado por terra. As muralhas caíram nesta hora. E você vai enxergar. Tu vai ter vista. Tu vai ter vista agora. Tu vai enxergar o que eu tenho para você. Tu vai parar de mendigar e vai sentar na mesa que eu preparei para a sua casa. Eu preparei para você e para a sua família. Mas nós precisamos, meu amado, continuar clamando. Continuar orando. Continuar buscando. E eu aprendi com isso, eu quero compartilhar com você a conclusão dessa mensagem. Não use desculpa para não vivenciar, para não viver a sua vitória, por coisas que você acha que você não tem, por aquilo que você ainda não tem. Muitas vezes você não tem mesmo, não tem aquilo que você acha que precisa, mas use o que você tem disponível. Aquele homem tinha disponível o quê? Ele continuou ali no chão sem enxergar, mas ele usou o que ele tinha, o ouvido e a voz. Ele tinha isso disponível. E quando ele usou isso, ele foi ouvido pelo Senhor. Ele foi ouvido e Jesus parou, diz a palavra. Jesus parou e mandou que o chamasse. E nesta manhã Jesus para, porque nós estamos aqui ouvindo essa palavra. Nós já louvamos, nós já oramos, e nós estamos sendo alimentados agora. E neste clamor, meu amado, que você está aqui tão atento ouvindo essa palavra, Jesus para e olha para você. Ele para e olha para você e fala: filho, filha, a tua fé abriu os teus caminhos. A tua fé trouxe a tua vitória. A tua fé trouxe aquilo que você buscava. Mas eu quero que nós aprendamos nessa manhã como Bartimeu, não ficar parado e não nos calarmos. Mas vamos continuar perseverando, continuar buscando, continuar clamando quando for preciso. Continue clamando, continue chamando o Mestre.
Continue falando: Deus, ouve a minha oração. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha casa. Tem misericórdia da minha família. Eu preciso de ti. E Ele vai ouvir você, meu irmão. Ele vai trazer o seu milagre. E você vai sair do meio do caminho. Porque Deus não tem para mim nem para você meio de caminho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer, Bartimeu saiu do meio do caminho para segui-lo pelo caminho. Eu e você somos chamados para seguir Jesus no caminho. No caminho que nos leva a Deus. No caminho que nos leva a uma terra que manda leite e mel. Deus não chamou nem eu nem você para ficar no meio do caminho mendigando, para ficar no meio do caminho chorando, para ficar no meio do caminho murmurando ali, ó, e reclamando e mendigando bênção, não. Tem pessoas que vivem só mendigando. Vai numa oração ali, vai numa oração aqui. Ah, tem um profeta ali, eu vou lá. Não que profeta não é de Deus. É muito bom você ser um profeta, ser usado para falar com você. Mas você não precisa ficar mendigando. Sabe por quê? Porque Deus tem uma mesa para você. Deus tem uma mesa na sua vida. E esse Bartimeu, ele fez o que ele tinha que ser feito. E quando ele clamou, ele parou Jesus. Esse pedaço que fala aqui, ó, que Jesus parou, isso tem um significado tão profundo. E olha que eu já falei, já preguei isso outras vezes, mas Deus fala comigo tão forte no meu coração. Eu paro quando você me clama. Eu paro para te ouvir quando o meu povo me chama. Quando o meu povo clama a mim, pedindo misericórdia, eu paro para ouvir e para atender o teu clamor. Essa é a verdade. Se você não conseguiu guardar nada, mas guarda pelo menos isso. Quando você clama, Jesus para te ouvir. Não só para te ouvir e para te atender, para te dar a tua resposta. O seu clamor, além de atrair a presença do Senhor, ele para. Ele para o que está fazendo para trazer a sua resposta, para trazer a sua vitória. Creia nisso, igreja, em nome de Jesus. Fique de pé e vamos orar. Porque eu sei que essa oração agora vai paralisar o Mestre. Essa oração agora, meu irmão, vai paralisar Jesus para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa oração. No nome de Jesus. Não permita que nada tire aquilo que você precisa. Tire a bênção na sua vida. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Deus, Tua palavra foi pregada nesta manhã. Tua palavra, Pai, foi pregada agora, Senhor. E eu falei aquilo, ó Pai, que o Senhor permitiu. Então, nesta manhã, Senhor, eu só quero, ó Pai, te pedir que o Senhor possa ouvir o clamor que estamos fazendo agora. Como Bartimeu clamou, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Nós clamamos nessa manhã agora, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de nós. Tem de misericórdia desta igreja. Tem de misericórdia, ó Pai, de cada vida que está aqui nesta manhã, clamando pelo Teu nome, clamando pela Tua bondade, pelo Teu milagre. Cada um de nós precisamos de um milagre, Senhor. Tem de misericórdia de nós. Pai, no nome santo de Jesus de Nazaré, tem de misericórdia de cada um de nós, Senhor. Cada um tem um sonho, tem um pedido. Bartimeu queria enxergar, e o Senhor deu ele. Ó Pai, que nós precisamos, ó Pai, que o Senhor possa tirar dos nossos olhos, ó Pai, toda a cegueira espiritual. Que nós possamos contemplar a Tua bondade, contemplar o Teu poder, contemplar, ó Pai, o que tem feito neste lugar e nas nossas vidas. Então, nesta manhã, Senhor, eu declaro esta igreja, Pai, abençoada. Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, não nos calarmos, mas perseverar. Perseverar cada dia mais. Não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa, Pai, o que estamos passando, mas que possamos perseverar e viver o sobrenatural do Senhor. Como Bartimeu viveu ali, Senhor, o sobrenatural do Senhor na vida dele. Eu sei, Pai, eu creio, Pai, que este clamor está parando o céu agora. E o Senhor está ouvindo a nossa oração. E o Senhor vai descer dos céus, ó Pai, com as Tuas boas mãos. E vai responder, ó Pai, o pedido desta igreja, de cada servo, de cada membro, Senhor. Eu não sei qual é o pedido do Teu povo nesta manhã, mas eu sei que Tu está aqui.
E tu vai ouvir. Atenda o meu clamor, Senhor. Quebra cadeias neste lugar. Quebra grilhões neste lugar. Opera com cura, Pai. Com libertação. Visita os lares, ó Pai. Desperta essa igreja, Pai, a te servir. Desperta aquele que está desanimado, Pai, a estar aqui na tua casa. Traga almas para essa igreja, Pai. Traga almas sedentas da tua palavra, para poder te servir neste lugar. É que eu te peço, Pai. E que este clamor, Senhor, paralise os céus agora. E que o Senhor responda, Senhor, em nome de Jesus, este clamor e cada clamor do teu povo, realizando sonhos, realizando desejo, trazendo a tua paz. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego nas tuas mãos agora e te agradeço por tudo. Muito obrigado, Senhor, por este culto, por esta reunião. Eu te agradeço, Senhor. Nos dê, ó Pai, a tua bênção. Nos dê, ó Pai, uma semana de vitória. Uma semana, Pai, onde nós possamos, ó Pai, clamar e viver, ó Pai, o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo.